Depois de mais de 2 horas, a sessão da Comissão Mista de Orçamento é encerrada após briga entre Paulo Guedes e deputado Glauber Braga. Informação de Natasha Mazaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o país começou a se recuperar financeiramente, mas precisa enfrentar o problema das despesas públicas. Guedes participou da Comissão Mista de Orçamento do Congresso para discutir a verba disponível para o ano que vem. Paulo Guedes entende que o parlamento pode entrar para a história se aprovar as propostas que descentralizam, desvinculam e desindexam os recursos do governo. É um desafio para a nossa classe política, um desafio importante que eu tenho certeza, pela forma como a classe política está enfrentando todos esses desafios que têm surgido, eu tenho certeza que ela vai enfrentar esse também, que é decisivo e vai levar esse Congresso para a história. Esse Congresso pode ir para a história. E a razão é muito simples. O Congresso vai retomar o controle dos orçamentos públicos. Apesar das dificuldades com as contas públicas, o ministro é contra a flexibilização do teto de gastos. Para ele, descumprir o controle das despesas públicas foi a razão para o país ter caído num período de hiperinflação, recessão e forte elevação de juros. Paulo Guedes destacou a importância das reformas para equilibrar as contas e afirmou que em breve o governo deve apresentar a reforma tributária. Apesar de termos tido um acidente de percurso na Receita Federal, a verdade é que nossa reforma está praticamente pronta e nós vamos também lançar, e de preferência trabalhando com uma comissão mista também, de Câmara e Senado. Eu acho que vai ser muito produtivo, nossa reforma é conciliatória, ela pega pontos de um e de outro e inova também em alguns sentidos. E nós vamos muito brevemente entrar nessa comissão mista com a tributária. O acidente de percurso citado pelo ministro foi a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marco Cintra, após ele defender a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. Após mais de 2 horas, a sessão foi encerrada por causa de uma discussão entre Guedes e o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O parlamentar questionou o ministro sobre os investimentos realizados por ele no setor de educação antes de assumir o cargo. Eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto, é com outro jeito, não é aqui. A sessão também foi marcada pela visita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Num gesto de apoio, Maia discursou contra a indexação do orçamento e a elevação dos gastos obrigatórios. Uma reunião tão importante, tratando de coisas tão relevantes para o país, e vem lá um parlamentar do PSOL, Glauber Braga, para colocar uma questão que nem fazia parte daquilo. Se ele tem uma preocupação, se ele tem uma desconfiança em relação ao Paulo Guedes, que use o foro competente para isso. Agora, atrapalhar uma reunião importante, uma pergunta que não tem nada a ver com o Ministério da Economia, não tem nada a ver com a agenda política do governo, é inacreditável. Com relação ao Paulo Guedes, é o seguinte... ele falou duas coisas importantes, pelo menos no trecho da matéria, de várias coisas importantes que ele disse nessa reunião. A primeira é a seguinte: o Congresso pode entrar para a história se referendar esse projeto. E isso é interessante do ponto de vista político, porque o próprio Paulo Guedes, um membro do governo, um ministro da Economia, atribui ao Congresso uma importância tamanha nesse processo. Então não houve aquela ânsia ou aquela preocupação de ser um protagonista ou colocar o governo Bolsonaro como protagonista dessa história. E aí o governo entra como um parceiro no Congresso, e o Congresso, por ter a responsabilidade e a competência de seguir adiante com essa desvinculação, por exemplo, ao Congresso cabe não só essa responsabilidade, mas se o fizer e dando resultado, o Congresso entra para a história. Uma outra informação importante é a manifestação contrária à possibilidade ou à discussão de uma flexibilização do teto de gastos, que é um absurdo que se considere isso nessa altura do campeonato, depois de todas as experiências mal sucedidas levadas a cabo por governos anteriores. E essa posição do Paulo Guedes acaba por confirmar
que o que foi ventilado recentemente a respeito de um movimento do governo para flexibilizar esse teto do gasto era uma mentira. Portanto, era uma reunião importantíssima na qual o Paulo Guedes falou coisas relevantes, que houve um debate produtivo, informações importantes e que foi, de alguma maneira, maculada por esse parlamentar Glauber Braga do PSOL. Mesmo quem não entende de política consegue identificar os lances de politicagem. Lances como esse do deputado Glauber Braga não pegam bem. Mas na questão econômica, hoje 93% do orçamento estão engessados. Com o Estado quebrado, é preciso rediscutir isso, é preciso redefinir o funcionamento do Estado, discutindo inclusive salário de servidor, produtividade. E para discutir isso, exige-se um talento negocial muito grande. O governo vai ter que negociar, não será fácil, mas é uma discussão que precisa ser enfrentada. O que incomoda no caso do ministro Paulo Guedes é a sensação de que ele está sempre um lance atrasado em todas as jogadas. Não é razoável que o governo, ao final do 9º mês de gestão, não... Bom, já o José. De reforma tributária. Então, como dizia, não é razoável que o governo, no 9º mês de gestão, não tenha levado ainda à vitrine a sua proposta de reforma tributária. Então, ministro, para cobrar do Congresso, ou para insinuar que o Congresso pode ter um papel histórico, rediscutindo as despesas do governo, o ministro precisa cumprir a sua obrigação. Nesse momento, a obrigação do ministro é levar à vitrine uma proposta bem feita de reforma tributária.